E a gente começou o ano numa dinâmica, eu falava com o pastor Bruno, e eu creio que Deus tem falado muito com a gente nos últimos domingos, e Deus praticamente tem feito um inventário em nós. Nós tivemos um domingo extraordinário no último domingo, tivemos domingo anterior, a ministração, através do pastor Silvio, falando sobre família, relacionamento. Deus deixou muito claro para cada um de nós, irmãos, daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos. Falamos aqui sobre pais, filhos, relacionamento, cuidado. E no domingo passado, o mover de Deus através da ministração do pastor Bruno, com os Salmos de número 51, onde Deus realmente nos chamou para um momento verdadeiro de arrependimento. Se Deus tem nos chamado para entendermos o que é família, se Deus tem nos chamado para nos posicionarmos e expressarmos manifestarmos uma expressão verdadeira de arrependimento, é porque Deus tem algo sobrenatural a fazer na nossa vida, amém? Você crê nisso? E eu pensava nisso, orando. Poxa, Senhor, o que compartilhar com os meus irmãos neste domingo? E eu tenho uma passagem, do texto bíblico, da palavra do Senhor, que fala muito ao meu coração. Eu sou apaixonado por esse texto bíblico, está ali no Velho Testamento, ainda que costumeiramente eu navego ali, às vezes, nas minhas partilhas aqui no Novo Testamento, mas que fala sobre os valentes de Davi. 2 Samuel, eu queria que você abrisse, na verdade, a sua Bíblia, aqui, para a gente compartilhar juntos. Abre aí, clica no seu celular, e vamos navegar um pouquinho, mas em 1 Crônicas 11, 10, diz assim o texto bíblico: E esses foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram grande apoio para estender o reinado de Davi a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Vou te convidar a abrir sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 23. Aqui em 1 Crônicas fala justamente desses valentes que foram nomeados como os valentes de Davi. Irmãos, e pensando sobre aquilo que Deus tem falado para nós como igreja nos últimos domingos, pensando naquilo que nós temos neste ano, janeiro está terminando, mas temos todo um ano de desafios para as nossas vidas, desafio para os nossos ministérios, desafios para cada um de nós, com o exercício dos nossos dons na presença de Deus. Deus colocou no meu coração a falarmos sobre alianças. E o tema dessa noite, para refletirmos e que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e entendimento, é alianças, conexões que nos sustentam para o amanhã. Se é algo que Deus deixa muito claro na vida de cada um de nós, do povo de Israel e dos seus filhos, é um Deus que se manifesta e que registra alianças com o seu povo. Eu e você somos frutos dessa aliança. Ali na cruz do Calvário, na nova aliança, através de Jesus, o sangue derramado do Cordeiro, Deus manifesta a sua nova aliança conosco, onde nós temos acesso ao Santo dos Santos, onde o véu se rasgou, amém? Jesus, ao ser crucificado, ao manifestar a vontade de Deus, nós temos acesso, eu e você, ao Santo dos Santos, a busca de um relacionamento íntimo com Deus. Deus estabelece uma nova aliança com o seu povo, onde Ele diz que, olha, eu deixarei sobre vocês o meu Espírito Santo, e Ele estará com vocês todos os dias. O Evangelho segundo João diz isso de uma maneira muito clara: olha, eu estarei com vocês, Ele vos fará caminhar, vos fará conhecer todas as coisas. E é esse ministério do Espírito Santo de Deus que nos nutre, que nos direciona e nos faz estarmos aqui nessa noite. Você crê nisso? Amém? Mas falar sobre alianças e olhando para esse texto, eu queria que você entendesse um pouquinho. Eu creio que tem alguns exemplos aqui de alguns guerreiros de Davi que podem nos ensinar como igreja. Podem nos ensinar como verdadeiros guerreiros que estão batalhando na vida, no dia a dia, na nossa vida espiritual. Quero te lembrar, irmãos, que eu e você vivenciamos todos os dias. Hoje, nessa noite, existe uma manifestação aqui, uma guerra espiritual muito grande, eu creio nisso, mas Jesus está aqui, o Espírito Santo está em nós, e nós podemos declarar: maior é o que está em nós do que no mundo está, amém? Mas eu e você não podemos deixar de estar sensíveis a isso, de uma guerra espiritual que lutamos todos os dias, e que precisamos ter discernimento, buscarmos estarmos preparados na palavra de Deus, e sentirmos a presença do Espírito Santo em nós.
E esse texto aqui, em 2 Samuel capítulo 23, ele fala sobre as últimas palavras de Davi, mas fala sobre alguns exemplos dos principais guerreiros de Davi. Acompanha comigo, 2 Samuel 23, do versículo 8 em diante. Diz assim o texto: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Josebe, Basebete, Taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Em uma ocasião, acompanha comigo, em uma ocasião com uma lança, enfrentou 800 homens em uma mesma batalha e os matou. Em uma ocasião com uma única lança, enfrentou os inimigos, 800 homens e os matou. Versículo 9, Eleazar, depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Ahoita, como um dos 3 principais guerreiros, ele esteve com Davi, quando eles desafiaram os filisteus em Pastadamim para a batalha. Mas os israelitas recuaram, mas Eleazar manteve a sua posição, e feriu os filisteus até que a sua mão, pelo cansaço, ficou dormente e grudada na espada. Mas o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Deus deu a vitória através da fidelidade da entrega daquele homem, Eleazar, assim como Josebe, como lemos anteriormente. Mas não acabou até aí não, versículo de número 11. Depois disso, outro guerreiro, Samá, filho de Agé, o Arita. Os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Mais uma vez, soldados recuaram da batalha. Mas Samá tomou a posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe mais uma vez uma grande vitória. E por fim, aqui versículo 13. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão, dos 30, foram encontrar Davi na caverna de Adulão. E enquanto um grupo de filisteus acampava ali no vale de Refaim, estando Davi naquela fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou esse forte desejo: quem dera me trouxessem água da cisterna que fica à porta de Belém. Então aqueles 3 atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna de Belém e trouxeram a Davi. E ele, porém, se recusou a beber, e ao invés disso, derramou a água como oferta ao Senhor e disse: longe de mim fazer isso, ó Senhor. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. Assim Davi não quis beber daquela água. E foram assim estes os feitos dos 3 principais guerreiros de Davi. Feche os seus olhos. Continue realmente com o teu coração aberto para aquilo que Deus já tem falado na sua vida nessa noite. Queridos, alianças, conexões que sustentam amanhã, que o Senhor realmente nos dê essa direção através do agir do Espírito Santo em nós. Que nós possamos entender aquilo que o Senhor nos chama e nos chama a pensar sobre alianças, as alianças que temos estabelecido para a nossa vida neste ano. Que Deus faça através dessa palavra. Deus, mais uma vez nós nos posicionamos com os nossos corações abertos. Tu estás aqui, Senhor. O Teu Espírito Santo está em nós, o Consolador. Então age, Espírito Santo, agora nas nossas vidas. Que não hajam barreiras, Senhor, seja ela de qualquer natureza. Tira agora, Deus, toda preguiça. Tira agora, Deus, toda imparcialidade, Senhor. Deus, tira toda indiferença, mas coloque em nós agora um coração contrito. Mas, ó Deus, faz com que o nosso coração possa queimar agora de sede da Tua palavra que nos alimenta, da Sua palavra que nos reconstrói, da Sua palavra que nos direciona. Que o Senhor fale aos nossos corações, independente deste que está agora na Tua presença, Senhor. Eu clamo por graça, misericórdia e perdão, mas que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus, amém? Queridos, alianças, conexões que nos sustentam para o amanhã. Antes de olhar um pouquinho para esse texto, irmãos, aqui de 2 Samuel, quero que a gente possa entender um pouquinho.
O texto diz que esses valentes de Davi, aqui alguns deles foram visitar Davi quando Davi estava na caverna de Adulão. Isso acontece um pouco ali em torno de 1015 anos antes de Cristo. E o porquê que Davi estava na caverna de Adulão? Entendendo um pouquinho e reaprendendo e relembrando aqui esse ensinamento bíblico para a gente. Davi foi ungido, 1 Samuel 16, foi ungido por Samuel, o profeta. E Deus manifesta ali realmente um novo momento na vida do povo de Israel, naquele garoto ainda de adolescência para jovem. E Davi começa justamente a fazer a diferença, porque era alguém segundo o coração de Deus. E o fato de Deus agir de uma forma extraordinária na vida de Davi, a história diz que o rei Saul se incomoda disso. Em algum momento, com a permissão de Deus, Saul passa a ser atormentado por um espírito mau e se torna ali descontrolado. E durante esse momento de perseguição, Saul decide perseguir Davi, e Davi vai parar na caverna de Adulão. Eu queria pensar com você que cavernas geralmente nos fazem lembrar, caverna nos faz lembrar de escuridão, não é isso? Caverna nos faz lembrar muitas vezes de um ambiente frio, gelado, ambiente de tristeza, ou talvez de entrega da margem da sociedade. Alguém que pudesse estar dentro de uma caverna era alguém que por algum motivo não conseguiria viver na sociedade, estar no dia a dia. E esse era o futuro rei de Israel dentro de uma caverna. Mas a história diz, irmãos, sobre a caverna de Adulão, 1 Samuel 22, 1, 2, que aquele lugar passou a ser um lugar também que outras pessoas foram para lá. O texto bíblico diz em 1 Samuel 22, de que em torno de 400 homens se juntaram a Davi naquele lugar. E olha, eram pessoas que estavam bem? Não. Davi, além de ter que lidar com as suas diferenças, as suas dificuldades, os seus, talvez, traumas, ou aquilo que passava no coração daquele jovem, outros com maiores problemas do que ele, problemas emocionais, dificuldades, marginalizados, pessoas que estavam à margem da sociedade e foram parar com ele. E você pode parar para pensar, qual era a situação de Davi naquele lugar, com 400 pessoas? Depois em 1 Crônicas a gente vê que de 400 se tornaram 600 homens. Esse texto que a gente leu em 1 Crônicas 11, 10, irmãos, são os valentes de Davi que foram forjados na escuridão de uma caverna, na frieza de uma caverna, mas Deus continuava falando através de um homem que ele tinha planos. Esse homem era Davi. Um Deus que Deus fazia com que ele lembrasse sempre da aliança que Deus tinha com ele. E quando eu olho para esse texto, irmãos, e lembrando um pouquinho desse contexto da caverna de Adulão, quero pensar que esse ano nós iniciamos cheio de expectativas. Fizemos as nossas resoluções de orarmos mais, de servirmos ao Senhor, de nos conectarmos, de exercermos o nosso dom. E se você ainda não fez e não entregou o teu coração para Deus, não está entregando o teu dom que Deus deu a você, meu irmão, essa noite, neste momento, é a hora que o Espírito Santo de Deus te fortaleça para essa decisão. Amém? Porque alianças, elas se manifestam através de conexões que nos levam para o futuro. Mas a Bíblia nos ensina, irmãos, que o futuro ele não é construído tão apenas de decisões ou do plano perfeito que você escreveu na noite de 31 de dezembro de 2025. O nosso futuro também é construído através de alianças, através de uma caminhada. É por isso que nós estamos aqui como igreja. É por isso que a igreja de Atos, irmãos, em Atos 2, eles se reuniam no templo, eles oravam, eles caminhavam, eles jejuavam uns pelos outros, porque o evangelho, a igreja é feita de conexões e de alianças, eu e você, como igreja. E como é lindo olhar para a face de vocês aqui nessa noite. Foi Jesus que te trouxe aqui, meu irmão e minha irmã, para te dizer que Ele tem algo a fazer neste mundo e Ele precisa de você, amém? Mas quando a gente relembra alianças que nos constroem e nos direcionam para o futuro, é importante a gente pensar que essas alianças precisam ser alianças corretas. No domingo passado nós vivenciamos, como eu falei, o derramar de Deus aqui, uma entrega, irmãos, e não pode ficar tão somente numa entrega de um domingo. O Senhor falou conosco, é porque o Senhor quer fazer diferença na sua vida, nas suas entregas, nas suas alianças. E aí eu quero pensar sobre alianças nessa noite. A grande pergunta é, não é com quem você vai andar em 2026,
Mas a minha pergunta para você é: quem você está se tornando para com as pessoas que decidiram andar com você? Isso tem, irmãos, uma profundidade maior. Eu diria que isso se sobressai até ao fato de eu decidir com quem eu quero andar. Mas você parou para pensar que nessa caminhada de alianças, Deus colocou pessoas para andar conosco? Quem você é, quem você se tornar para as pessoas que decidiram andar com você, na tua liderança aqui na igreja, na tua liderança no teu trabalho, na tua liderança na tua casa, meu irmão como marido, minha irmã como esposa. Quem você decidiu ser para a sua esposa? Quem você decidiu ser como pai para os seus filhos? Quem você decidiu ser com quem vai andar com você? Nessa noite eu quero entender que nós precisamos, nessa noite, talvez é bem provável que realinharmos as nossas alianças e buscarmos alianças corretas na presença de Deus, amém? Quem você está se tornando para quem anda com você, decidiu andar com você neste ano? E quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, desses guerreiros, o que faz um camarada igual Josebe, 2 Samuel 23, aqui no capítulo 8, que com uma lança ele enfrentou 800 homens em uma mesma batalha. O texto diz, irmãos, que esses homens decidiram andar com Davi, não tão somente porque era para Davi com que eles faziam, porque eles entendiam que tinha um Deus, Criador de todas as coisas, que era o Deus de Israel, ao qual eles decidiam andar por uma aliança. E se necessário fosse, eles iam lutar até a morte, matar 800 homens. Eu não quero dar ênfase aqui, não tantas mortes, mas o fato é que o povo de Deus vive em constante batalha, constantes desafios. E o texto diz que 800 homens iam à mesma batalha e ele os matou. O que faz com que uma pessoa, um soldado, eu não sei qual que era a patente dele, mas com uma lança, irmãos, são 800 homens. Tinha uma essência no coração daquele homem, porque ele tinha uma bandeira a ser levantada, e a bandeira era o Senhor de Israel, o Senhor Criador de todas as coisas. Essa é a bandeira, irmãos, que nós temos que levantar neste ano. A bandeira do nosso Deus não é uma bandeira, desculpa, de uma determinada linha política ou não, porque a nossa fé está alicerçada no nosso Deus. O pastor Silvio falou aqui, temos que orar por São Paulo. 472 anos, 11 milhões de habitantes, com Grande São Paulo 20 milhões, vivemos numa cidade de 163 mil habitantes aqui, uma cidadezinha do interior ao redor, mas nós precisamos orar pelo Brasil. Mas para que o Brasil seja um país segundo o coração de Deus, eu e você precisamos ter as alianças corretas. Isso é o que fazia com que esses homens batalhassem e se tornassem, eu brinquei de manhã, batalhão de operações especiais de Davi. Era a tropa de elite de Davi, osso duro de roer, lança. Aí o texto diz aqui que o outro, Eleazar, e irmãos, diante de situações os quais soldados recuavam, mas esses homens decidiram: eu vou permanecer defendendo o meu Deus, a minha causa que é o Senhor, o meu povo não vai ser ridicularizado. Isso foi o que aconteceu com Davi diante de um gigante filisteu que envergonhava todos os dias e olhava para o povo de Israel e dizia: tem homem aqui. Mas aquele menino, com as suas habilidades, que tinha matado um urso, um leão, foi lá e falou: deixa que eu resolvo esse problema. O que tinha no coração desse homem, irmãos, que foi segundo o coração de Deus, precisa estar queimando o nosso coração, que é sede para que as pessoas tenham relacionamento com Deus, sede pelas coisas corretas, segundo a vontade de Deus. Não podemos viver um evangelho apático de encontros dominicais, porque alianças, irmãos, é a primeira aqui reflexão que eu quero dizer com vocês, que alianças fiéis não desistirão nos momentos de pressão, amém? Você está sofrendo pressão no teu casamento, está sofrendo a chegada de mais um garoto, uma pessoinha na sua vida, está sofrendo, ter que lidar com o casamento, com o filho. Eu quero te dizer, meu irmão e irmã, filhos são bênção do Senhor para a tua casa. O relacionamento, você está sofrendo porque o momento está difícil, talvez, sabe, o teu custo aumentou. Peça a Deus sabedoria, planejamento financeiro, gaste aquilo que você pode gastar e deixe de gastar com aquilo que não dá. Mas alianças fiéis, elas permanecerão mesmo nos momentos de pressão. Não se engane, esse ano nós teremos pressão. Vamos aí, que dia que é hoje, não é? 25?
Se você não teve pressão esse ano ainda, pode se preparar. Você vai passar por algum momento difícil. Mas a minha pergunta para você, irmão, é: quais são as alianças que você está construindo? A gente tem uma característica aqui na nossa comunidade, muitos empreendedores, pessoas que têm a sua empresa, o seu negócio, profissionais liberais. Aí eu queria perguntar, quais são as alianças? Nós estamos vivenciando, inclusive, irmãos, um momento de inúmeros escândalos no nosso país, de um evangelho que tem decidido fazer alianças com pessoas que não têm o coração segundo ao Senhor, pessoas que estão focando tão apenas no resultado. E a minha pergunta para você, irmão, que é empreendedor, que tem o teu negócio, quais são as alianças que você tem feito em prol de resultados? Tem aí, a gente vai ter um imposto de renda daqui uns meses. Temos a reforma tributária que vai redirecionar, e você tem um negócio, é bem provável que você já está sendo aí apoiado pelo teu contador. Mas diante de tudo isso, quais são as alianças? Você tem buscado sabedoria no Senhor? Eleazar, irmãos, permaneceu lutando quando todos recuaram. Uma primeira característica aqui de aprender com os valentes de Davi é justamente isso, que alianças fiéis, elas não desistem diante da pressão. Então isso vale para a gente pensar como família. As pressões da vida, elas precisam mais que nos juntarmos. Está sofrendo dificuldade em casa, meu irmão e minha irmã? Vai orar juntos, chama os seus filhos, orem com seus filhos, orem em casa, busquem. Porque alianças fiéis, elas se fortalecem, elas se forjam nos momentos de pressão. Eu e você vamos passar por um momento de pressão, não se engane. Em 2026, querido, eu quero te pensar com você, não caminhe com quem só aparece quando tudo está fácil. Então é isso. Parece que nós temos amigo quando existe a fartura dos churrascos semanais, ou das idas à hamburgueria na semana. Quando as coisas ficam difíceis, parece que some. Eu quero te sugerir, olha para o teu Instagram, para a tua mídia social, para o teu LinkedIn, quais são as pessoas que fazem parte da tua network e você teve conexão no último ano, irmão? É momento de fazer um inventário, ore por essas pessoas. Mas será que não tem pessoas que estão na tua mídia social só para ver como é que está a tua vida, os seus hábitos? Aliás, cuidado com o nível de abertura que você dá da sua vida pessoal nas mídias sociais. Estou espirrando de manhã, faça um post. Estou tomando um café num lugar caro, faça um post. Eu também faço posts, irmãos. Eu acho que não tem problema nenhum, não estou aqui querendo ser, dando tiro no meu pé, não. Eu acho que a gente, é importante que tenhamos sabedoria diante disso. Será que todas as pessoas que têm acompanhado a tua vida nas mídias sociais oram por você? Torcem, sabe, pelo teu bem? Queridos, existe inveja dentro da igreja que seja amarrada em nome de Jesus. Que Deus nos livre disso, irmãos. Existe inveja muitas vezes porque você está à frente de um ministério. Então que Deus nos dê diligência a respeito disso. Uma outra lição quando a gente olha aqui para esse texto bíblico. Além de Eleazar, aqui Josebe, que matou 800 homens. Eleazar, irmãos, o texto diz que ele manteve a sua posição diante dos filisteus, até que sua mão pelo cansaço ficou dormente. A igreja do Senhor precisa de homens e mulheres, irmãos, que além que a pressão do inimigo, as coisas difíceis se tornem, mas que sejam fortes o bastante para permanecerem fiéis diante das batalhas. E o texto bíblico diz aquele homem que a sua mão sangrou. Irmão, sangrar uma mão é mais do que fazer calo, são hemorragias, são vasos sanguíneos de uma mão que se estouram. Mas o texto diz que aquela espada grudou na mão daquele homem e ele não desistiu e Deus deu vitória. Deus tem nos chamado, irmãos, como igreja, a igreja do Senhor, para permanecermos firmes, segurando as nossas lanças e as nossas espadas. Porque os ambientes de pressão, muitas vezes faz com que deixemos de lado a nossa espada, com que deixemos de esquecer da aliança de um Deus que diz que estaria, um Deus que estaria todos os dias conosco até a consumação dos séculos. Amém? Porque alianças fiéis, elas não desistirão na pressão, mas elas também, alianças fiéis, defenderão o que Deus lhe confiou. O que é isso? Alianças fiéis defenderão o que Deus lhe confiou. Quando a gente olha para o outro valente de Davi aqui, 2 Samuel, a partir do ali, 23, versículo 11, o texto diz que Samá, um outro valente, estava ali, filho de Agé, Arita. Diz que os filisteus se reuniram, onde havia uma plantação de lentilhas.
O exército de Israel fugiu dos filisteus. O exército que fugia também, né? Diante das dificuldades, diante das circunstâncias. E muitas vezes isso a gente vê. Quantas pessoas caminharam de perto da gente e em algum momento se sumiram? Quantas pessoas que caminharam com você há anos e hoje você não sabe nem aonde elas estão? Às vezes as pessoas somem. Somem porque o teu sucesso muitas vezes as incomoda. Porque o teu ministério, onde você chegou, as incomodam. Lembrei aqui de uma historiazinha. Vocês já viram a história da serpente e do vagalume? Já escutaram isso? Não? Já? A história diz, acabei não falando isso de manhã, vou falar agora, pastor Bruno. A história diz que o vagalume saía fazia a navegação dele, o voo dele, todo final de tarde, início da noite. E tinha uma serpente que visualizava aquele vagalume voando. Em algum momento aquela serpente tentava abocanhar o vagalume. E o vagalume tentava e escapava. Um belo dia o vagalume isso é história, é uma metáfora aqui, tão somente. E perguntou, poxa, mas serpente, cara, por que você quer se alimentar? Eu não faço parte da sua cadeia alimentar. A serpente olhou para ele e disse assim, sabe uma coisa, vagalume? O seu brilho me irrita. O seu brilho me incomoda. Queridos, a nossa vida cristã, se nós nos posicionarmos, muitas vezes vai incomodar, mas o Senhor estará conosco, amém? Nós não seremos devorados pelo inimigo, porque o Senhor está conosco. Mas eu olho para Samar e o texto diz que ele defendeu uma plantação de lentilhas. Irmãos, esse homem não estava defendendo um palácio, uma cidade, um vilarejo. O texto diz que ele estava numa plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu, mas ele tomou a posição no meio da plantação, defendeu e derrotou os filisteus. Isso me faz pensar que alianças fiéis, elas defenderão o que Deus lhe confiou, até mesmo as coisas pequenas. Queridos, você pode pensar que aquilo que você faz aqui na igreja, você faz parte do staff, e talvez isso às vezes te incomoda. Eu quero te dizer que aquilo que você faz de coração, alianças fiéis, defenderão e cuidarão daquilo que Deus lhe confiou. Glórias a Deus pela sua vida que tem servido nessa igreja. Que não tem buscado estar, aqui é ruim essa luz, né? A luz fica com a gente. Ainda bem que esse púlpito é cristocêntrico. Não é o pastor Bruno, que é o nosso pastor, não é o pastor Silvio que prega, os pastores que pregam aqui, mas aqui é Jesus que está manifestando. Glórias a Deus por isso. Amém? Aonde você escolheu servir ao Senhor, que você seja igual a esse homem, que você cuide e defende de coração como se fosse uma plantação de lentilhas. Porque as alianças fiéis defenderão aquilo que Deus confiou. Se Deus lhe confiou um pequeno grupo, amém, que você cuide desse pequeno grupo, possa defendê-lo, assim como esse homem, esse valente defendeu, como algo que Deus lhe confiou. Se Deus lhe confiou servir nessa igreja, irmãos, que você faça isso de coração, com zelo. Não faz só o dia que dá na telha, hoje eu vou servir. Nós falamos aqui do Ministério de Crianças, carecemos de pessoas, irmãos. Eu falava da obra aqui, a gente falou aqui da generosidade. Queridos, eu entrei aqui na obra na sexta-feira e a gente andou aqui nos andares. O meu coração queimou naquele lugar, sabe por quê? Porque eu lembrei, irmãos, que esse foi um propósito que nós colocamos no altar do Senhor. É um propósito meu e seu, não para o pastor Bruno, mas para o Senhor. Sabe por quê? Para que aqui naqueles andares as crianças tenham mais segurança, tenham um ambiente melhor, confortável, para que os nossos adolescentes tenham um ambiente de ensino, de conexão, de quebrantamento, para que os nossos adultos sejam discipulados, e eu creio que isso é vontade do Senhor, irmãos. Então não largue a lança, continue orando pela nossa obra, continue segurando a espada, a lança, porque aquilo lá é para a glória do Senhor, amém? É para nós glorificarmos ao Senhor. Deus, as alianças fiéis, Deus nos protege e elas são fiéis quando nós não desistimos nos momentos de pressão, enquanto nós cuidamos daquilo que Deus nos confiou. Paulo fala isso em 1 Coríntios 4:2, olha, o que se requer desses encarregados, dessas pessoas é que eles sejam tão somente fiéis naquilo que Deus deu a cada um a eles. Que sejamos fiéis, irmãos, a colocar em prática o dom que Deus nos deu.
Porque alianças fiéis defenderão o que Deus nos confiou, mas também tem um terceiro ensinamento aqui, quando a gente olha para isso: alianças fiéis não buscarão glória pessoal. Em todas essas narrativas, o texto diz que o homem permaneceu firme, segurou a sua lança, segurou a sua espada, orou, venceu os filisteus, e o Senhor dos exércitos é quem deu a vitória. Eu creio, irmãos, que todo aquele momento que aqueles homens passaram na caverna de Adulão, problemáticos, complexos, com uma série de problemas, mas o Senhor forjou o coração desses homens, através da ministração de Davi, e eles se tornaram homens segundo ali, a liderança de Davi, mas tementes a Deus. Homens que não buscavam a glória pessoal. E aí vai uma reflexão, irmãos, para a gente, aquilo que temos, aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade na igreja, queridos, é para a glória do Senhor, amém? Os valentes lutavam, mas o texto diz que o livramento vinha do Senhor. E no cotidiano, irmãos, para que o livramento venha, nós precisamos fazer alianças corretas. Então este é o tempo de revisitarmos as nossas alianças. Aliança com a tua sociedade, no teu trabalho. Muitas vezes, querido, o teu negócio não vai para frente. Repensa as alianças com quem você tem estabelecido. A busca veemente por novos negócios, saving, economizar a despesa, o OPEX, o CAPEX, que é o investimento, tal, o negócio, e a gente se esquece e acabamos fazendo as alianças, e aí a gente vê o Brasil como é que está passando nos últimos dias, por alianças e muitas coisas mal resolvidas. Que Deus nos livre disso, amém? Mas alianças fiéis, elas não buscarão glória pessoal. Em alianças fiéis, irmãos, ninguém precisa parecer mais do que o outro. Definitivamente, ande com pessoas que celebrem as suas conquistas, mas com gratidão. Você já sentiu isso na igreja, irmãos? Eu agradeço muito a Deus, porque Deus me dá discernimento. É uma coisa que eu peço todos os dias. E eu sinto quem quer ter um pouco mais de afinidade comigo, não. Eu sei quem tem dificuldade de me olhar nos olhos. Mas a minha oração é que o Senhor quebrante e me livre de todo mal, em nome de Jesus. Porque alianças fiéis, irmãos, elas não buscam a glória pessoal. Não estou aqui no pastoreio por glória pessoal. Aliás, nunca pensei, já falei isso para o Bruno e a gente conversou muito disso. Nunca pensei em ser pastor. Mas Deus tinha um propósito para a minha vida e tem me ensinado isso depois dos 50 anos. Então eu quero te dizer o seguinte: não fuja do Senhor. Deus ainda vai te pegar realmente de jeito, amém? Mas em alianças fiéis ninguém precisa parecer mais do que o outro. Definitivamente ande com pessoas que celebrem as suas conquistas, sem inveja, e que fiquem felizes com vocês, e que orem com vocês, e que celebrem com vocês, amém? E querido, aqui ninguém precisa ser lisonjeado, não, eu falo isso, porque às vezes a gente sente, eu sei que está na liderança, olha, você está perdendo o seu tempo, lisonjeando aqui o pastor Bruno, lisonjeando qualquer líder aqui, você está amarrado, em nome de Jesus, isso não precisa, a gente não precisa disso, e a gente nem quer, glórias a Deus por isso é que nos livre disso, o que a gente quer é que Jesus, que Deus seja glorificado. Que a nossa mensagem seja tão somente uma mensagem que Deus colocou nos nossos corações, para que nos alimente, para que provoque mudança, para que nos tire da zona de conforto, que essa seja a noite de sairmos da zona de conforto. Sabe por quê, irmão? Você vai perceber de uma forma muito nítida a partir de agora, que pseudo-amizades vão sumir da sua vida. Você já percebeu isso? Que se você se posicionar, escolhendo as alianças corretas na presença de Deus, pessoas vão se distanciar de você. Pessoas vão se distanciar de você do trabalho. Você já não vai ser chamado ou ser chamada para almoçar com todo mundo, para tomar um café. Sabe por quê? Porque você é uma mulher de Deus, porque você se posiciona. Porque você não larga a lança, não larga ali a sua espada. Você fala, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho que me posicionar. Deus que vai me dar sabedoria. Mas quando eu escolho estabelecer alianças que são fiéis ao Senhor, essas pessoas é bem provável que elas vão se distanciar. E a minha orientação para você é: não se entristeça. Isso não é rejeição, é o próprio Deus fazendo um inventário na sua vida, na minha vida, irmãos. É o próprio Deus te dando livramento. Sabe o que é isso? Deus está alinhando o seu novo ciclo com o propósito dele, amém?
Para pensar comigo. Deus está alinhando o meu novo ciclo com a vontade dEle. Então que ainda nesse mês de janeiro, irmãos, Deus possa nos realinhar esse novo ciclo nas nossas vidas, de acordo com o propósito dEle, do nosso ministério, nas nossas escolhas, naquilo que você está buscando para a tua vida profissional. Eu comentei isso, testemunhei, fiz o post também, né? Não sou hipócrita de dizer que eu não uso as mídias sociais. Queridos, eu passei assim, eu e minha família, eu pedi as contas, eu fiz um acordo numa empresa que eu estava há 13 anos e 2 meses, uma grande empresa, numa posição de destaque, um executivo, um diretor de compras, com benefícios, com uma série de coisas, mas eu entendi no meu coração nos últimos meses que Deus já não queria mais que eu ficasse ali. E o desafio é: Deus, o que o Senhor tem para mim nesse novo ciclo? Será que é um novo ciclo que o Senhor vai precisar de mim mais no meu ministério, para cuidar dos meus irmãos, para caminhar? Que seja feita a sua vontade. E quando eu compartilho esse testemunho com algumas pessoas, a pessoa fala: cara, você é corajoso, né? Eu falo: eu não sou corajoso. Eu tenho a fé no Deus. Sou corajoso também, né? Mas assim, não era a minha coragem não, eu fui buscar no Senhor isso. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus está alinhando novos ciclos na sua vida. Só que você precisa revisitar as suas alianças. Alianças fiéis, que caminham com o Senhor. E realinhar essas alianças começa na tua casa. Eu não jamais tomaria uma decisão de mudar de emprego sem compartilhar com a Vanilze, com a Laís, com o Mateus, sem nós orarmos. Eu estava orando, a gente estava orando desde maio do ano passado por isso. Deus deu a paz e o frio na barriga continua. Sabe por quê, irmãos? Quando Deus alinha o nosso novo ciclo com o propósito dEle dar um frio na barriga, porque é para a gente lembrar que ainda dependemos do Senhor, amém? Que a nossa dependência vem dEle, o Jeová Jirê, mas que estará conosco todos os dias. Porque Ele é o nosso Jeová Jirê, o Deus da provisão. Ele é o Jeová Rafá, é o Jeová Rafá que cura, Ele é o Jeová Nissi. Deus é a nossa bandeira. O sentimento desses homens de Davi, certamente eles declaravam: Deus é o Jeová Nissi, o Deus, esse eu levo a bandeira para frente, nas minhas batalhas. Mas Davi não era perfeito, e pelo fato de Davi não ser perfeito, irmãos, tem um outro ensinamento aqui desse texto, dessa experiência bíblica, que diz o seguinte: alianças fiéis são leais, independente das imperfeições. Quero dizer que os nossos líderes não são perfeitos. Pastor Bruno não é perfeito. Pastora Rebeca, eu não sou perfeito. O Silvio não é. Pastor Daniel, pastora Letícia, Vanilze. As pessoas que fazem parte dessa liderança não somos perfeitos. E que bom que nós somos perfeitos, porque dependemos todos os dias da graça e da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Amém? Você tem orado pela tua liderança? Pelo nosso líder, pelo pastor Bruno, que é um pastor jovem. Pastora Rebeca, alianças fiéis serão leais, irmãos, independente das imperfeições. Somos imperfeitos, cada um de nós. Se a gente olha para a nossa liderança pastoral, para os nossos líderes e começa a apontar os defeitos, eu quero te lembrar que você tem tanto quanto defeito a sua liderança. Por isso que dependemos uns dos outros, e por isso que igreja é uma caminhada de pessoas que olham, estabelecendo alianças que nos levam para o futuro. Só que o texto diz em 1 Crônicas 11, de 9 e 10, que mesmo Davi sendo imperfeito e com esses aliados juntos, lembrando o texto que lemos no início, e Davi foi se tornando cada vez mais poderoso. Pois o Senhor dos exércitos estava com ele. E esses foram os chefes, os principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reinado. Homens que também eram imperfeitos, mas estavam dependentes de Deus, fizeram uma construção com Davi daquilo que Deus queria fazer através da vida deles. Onde eu e você entramos com esse perfil de guerreiros, batalhadores. Eles tinham uma fé firmada em Deus. E tinha uma liderança ali a os direcionar, que foi Davi. Uma liderança construída de noites, madrugadas, numa caverna, de alguém que estava passando por perseguição, mas tendo que incentivar, tendo que renovar a fé daqueles homens, incapazes tecnicamente de serem guerreiros. Olha só o milagre de Deus, improváveis. Deus usa os improváveis.
Davi era ungido, mas era imperfeito, irmãos, eu já estou caminhando aqui para o fim. Ainda assim os valentes permaneceram com ele. Isso nos ensina que maturidade espiritual, irmãos, ela não foge assim num primeiro erro, ela se aperfeiçoa no dia a dia. Alianças fiéis, é isso que eu queria pensar com você, aqui na nossa igreja, os nossos ministérios, irmãos. Às vezes a gente sente, por discernimento, competitividade de ministérios. Que Deus quebre isso em 2026, em nome de Jesus, amém? Que haja integração entre nós, integração em pequeno grupo, em Ember, com a galera, com os pequenos, com as crianças, com os adultos, porque alianças fiéis, irmãos, as pessoas conversam, elas se ajustam. E eu quero dizer a você, se em algum momento eu, Carlos Fischer, sabe, te magoei, eu te peço perdão nessa noite, porque alianças fiéis, irmãos, elas pedem perdão, elas reconhecem, elas não expõem, não abandonam e não desistem por frustração, elas intercedem, porque esse é o ensino bíblico. Porque se você tem algo a resolver com o seu irmão, chame-o para conversar, ore com ele, e se está difícil, chame alguém para estar com você. É o mandamento da resiliência. Porque se alianças fiéis serão leais, independente das nossas imperfeições, mas caminhamos juntos, ela nos ensina para o último tópico aqui da minha reflexão com vocês. Alianças fiéis construirão o futuro, amém? Alianças fiéis, irmãos, na nossa caminhada como igreja, construirão os próximos dias, construirão os próximos meses, construirão aquilo que já nasceu no coração de Deus para as nossas igrejas, para o nosso ministério, para as nossas famílias, amém? Amém. Os valentes de Davi ajudaram a estabelecer o reino de Deus. Eles pensavam, irmãos, além da batalha do dia a dia. Andar com quem só quer as coisas tranquilas fica fácil. Mas que Deus não se incomode a chorar com os que estão chorando. Pastor Bruno fez uma ministração no último domingo. Queridos, nós, talvez pela dinâmica das ausências, viagens, nós não tínhamos pão para dar para quem tem fome. E graças a Deus, o Senhor essa semana nos abençoou. Mas a gente continua com a dinâmica, irmãos. Tem irmãos próximos de nós que carecem. É uma bênção a gente poder colocar um alimento, uma cesta básica, que é o mínimo de generosidade que o pastor Silvio comentou aqui, é o mínimo. Eu e você temos, irmãos, vivenciado mesas fartas, mas falta a sensibilidade. E às vezes é o que a gente falou, não dá para trazer uma cesta, traz um óleo, um pacote de arroz, de macarrão, e a gente monta esse kit, porque alianças fiéis, elas construirão o futuro. Quando esse futuro não houver pessoas ao nosso lado, irmãos, com fome, quando esse futuro não houver pessoas ao nosso lado, infiéis, mas que sejam sinceras, que não haja hipocrisia nas nossas relações, que haja sinceridade. Vocês sabem o que é o significado da palavra sinceridade? Sincera. Lá, na época dos gregos, do teatro, as pessoas que usavam máscaras feitas de pessoas que usam máscaras e não são quem elas são, que Deus nos quebrante, tire do meio de nós toda máscara espiritual, mas que vem do maligno, que seja repreendido em nome de Jesus, amém, irmãos? Que Deus nos dê lideranças saudáveis, que tenham um relacionamento com Deus, que em 2026 nós possamos, irmãos, caminhar com pessoas que constroem o amanhã, que deixam um legado. Amanhã depois, talvez não estejamos mais aqui, mas passamos por aqui, fizemos aquilo que Deus queria no nosso coração. Davi deixou o seu legado, aqueles valentes de Davi deixaram o seu legado para os próximos soldados, e com certeza alguém sempre lembrava, olha, aquele camarada lutou contra 800 homens, aquele outro, a sua mão sangrou, mas ele não largou a espada. A igreja de Cristo precisa de homens e mulheres que tenham essa fé renovada na presença dEle, amém? Quem faz a diferença, irmãos, nesse mundo, são pessoas que se posicionam, um posicionamento dizendo, olha, vai dar certo. Chega de pessoas negativas ao nosso redor. Que Deus tire de nós, no nosso meio, da nossa igreja, das nossas igrejas, das nossas relações, pessoas difíceis de relacionamento, negativas, tudo é ruim, ó vida, ó dor. Não existe isso aqui na igreja, irmãos, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela está amarrada em nome de Jesus, porque onde há a presença de Deus, a restauração de Deus, novas vidas se fazem vidas, as coisas velhas já passaram. E aí, irmãos, eu quero te dizer o seguinte,
você não está sozinho. Porque quando nós pensamos nessa noite sobre esses tópicos aqui, a grande pergunta é: quem você está se tornando para quem anda com você? Eu creio que essa é uma palavra forte para a nossa liderança aqui, pastor Bruno. Quem você é para as pessoas que andam com você? Quem você é para os jovens que andam com você? Quem você é para os adolescentes que andam com você? Para as crianças, para a equipe de adoração que está com você? É uma responsabilidade que pesa sobre nós. Mas não estamos sós. Davi não venceu sozinho. Ele venceu porque caminhou com pessoas fiéis ao propósito de Deus. Que Deus traga aqui para a liderança do pastor Bruno, a nossa caminhada como líderes juntos, pessoas fiéis ao propósito de Deus, amém? O pastor Bruno pode sair daqui. Você parou para pensar nisso? Deus vai levar, eu falo isso, Deus tem grandes planos para a vida dele e da sua casa. Você crê nisso? Pode acontecer. Vai deixar um legado? Vai, porque eu falei isso para o Bruno de manhã. Bruno e a Rebeca têm sido fiel desde o pouco que Deus deu a eles. Porque alianças fiéis, irmãos, cuidam do pouco que Deus nos dá. E às vezes Deus está dando a nossa família e você não está cuidando. Às vezes Deus te deu um marido que não é perfeito e Deus não está cuidando. Deus te deu uma esposa e você não está cuidando. Mas alianças fiéis, elas se aperfeiçoam. Quando nós fazemos a nossa casa um tabernáculo de adoração ao Senhor. Eu quero entender, irmãos, que nós vamos encerrar esse mês de janeiro com esse inventário e Deus tocando no nosso coração. Nós não podemos continuar esse ano da forma que andamos no ano passado. Eu tenho isso de uma maneira bem clara para mim e peço a Deus graça e misericórdia. E que Deus cuide da gente nisso. Quem você está se tornando para quem anda com você? Quais são as alianças que você fez no seu negócio? Talvez amanhã, irmãos, é o momento de você repensar a sociedade do teu negócio. Quais são os hábitos das pessoas que andam com você? Qual é o nível da conversa nos almoços de negócio? Nas reuniões? Agradam o Senhor a sua fala, minha irmã? Alianças fiéis estão alinhadas com o propósito de Deus. Queria te convidar para nós ficarmos em pé.